Bom, boa noite, pessoal. Então, dando sequência aí na última aula, a gente entrou na parte aí, fez uma breve introdução sobre a área de grafos. Então, a intenção é que hoje eu continue falando um pouquinho mais sobre grafos e uma outra forma de resolver problemas. A gente vai tratar de um problema clássico também nessa área, que é chamado de coloração de grafos, e tem uma série de aplicações interessantes, onde a gente pode também utilizar isso aqui para resolver problemas reais, né? E sempre pensando na modelação com grafos. Essa é a intenção. Bom, vamos lá, vamos entender então o que a gente tem aqui de problemas de coloração. Bom, então primeiro para a gente situar do que se trata a coloração de grafos. Então é um problema, ele é bem simples do ponto de vista de entendimento, mas ele tem uma aplicação bastante ampla. Então o que eu quero com o grafo? Então só recapitulando o que a gente tinha como grafo, um conjunto de vértices, né, que são os meus pontos aí coloridos, e um conjunto de arestas que fazem a ligação, um conjunto de arestas que faz a ligação entre esses pontos. Nesse caso aqui, especificamente sobre coloração, o meu objetivo é atribuir cores a determinados elementos de um grafo sob certas restrições. Então, vamos lá. A coloração dos vértices, então, é um problema, ele é o mais comum, porque eu tenho um outro conjunto de problemas que trata de coloração de faces, de arestas, enfim, mas a gente não vai entrar nesse detalhe. Vamos ficar aqui com a parte de coloração de vértices. Então, o que eu quero? Eu tenho um conjunto de cores, tá, pré-definido, e o meu objetivo é colorir os vértices de um grafo de tal forma que os vértices adjacentes, o que são vértices adjacentes? Os vértices vizinhos não tenham a mesma cor. Então, é um problema bastante simples do ponto de vista de entendimento, ou seja, o que a gente está falando aqui? A gente está falando em olhar para um grafo e usar um conjunto pré-definido de cores. Nesse caso aí, a gente está olhando um conjunto de 3 cores, o vermelho, o verde e o azul. E eu preciso colorir os vértices do grafo respeitando uma única restrição. Ou seja, vértices vizinhos não podem ter a mesma cor. Então, se a gente olhar para esse grafo aí como exemplo, se olhar para o vértice A tem como vizinho o vértice C e o vértice E. Então, como eu pintei o A de vermelho, eu não posso pintar nem o C, nem o E de vermelho. Então, eu preciso usar uma outra cor. Nesse caso aqui foi usado o verde. Quando eu olho para o vértice B, eu vejo que os vizinhos do vértice B são os vértices C, o E e o D. Mas note como ele não é vizinho de A, eu posso pintá-lo da mesma cor do A, ou seja, vermelho. Quando eu faço isso, eu noto que o E e o C, que são vizinhos do B, estão coloridos com a cor verde, mas quando eu olho para o vértice D, especificamente, eu não posso pintar o vértice D nem de vermelho, nem de verde. Porque o B, que é vizinho do D, já está pintado de vermelho, e o E, que também é vizinho do D, já está pintado de verde. Então, eu preciso usar uma terceira cor, e nesse caso eu estou usando o azul. Então, basicamente, o problema, ele se resume a isso, ou seja, eu tenho que olhar para um grafo, uso obviamente que eu vou partir de um determinado vértice, vou pintar esse vértice com uma cor, e a partir dali eu começo a visitar os outros vértices e verificar se vértices vizinhos necessariamente têm que ter cores diferentes. Essa é a questão principal. Na verdade, quando você olha para qualquer mapa, se você pegar qualquer mapa, mapa de Santa Catarina, o mapa do Brasil, o mapa mundi, se você olhar para esses mapas, vocês vão ver que esses mapas são coloridos. E é interessante notar que, se você pegar regiões de fronteira, né, se você pegar, por exemplo, o estado de Santa Catarina, se eu pegar o mapa de Santa Catarina, se eu olhar para esse mapa e olhar cidades que fazem fronteira,
eles têm cores diferentes, essas cidades, né? Justamente a ideia é, eu não posso poluir, o mapa tem que ser visualmente interessante, né? Ele tem que passar informação, e eu não quero passar essa informação de forma poluída. Então, na verdade, eu preciso fazer com que as regiões de fronteira, ou as regiões que são adjacentes ou vizinhas, possuam cores diferentes. É a mesma ideia aqui, né? A mesma ideia de colorir um mapa é usar um grafo para fazer a coloração, né? Aqui o problema chama-se coloração de grafos, que eu tenha regiões vizinhas com cores diferentes. Bom, tudo bem, entendemos o problema. O problema é relativamente simples. Mas onde eu aplico esse problema, né? Na verdade, onde eu aplico essa solução, essa abordagem, que tipo de problemas eu vou utilizar? Um outro conceito muito importante é o número cromático. O que significa número cromático? É o menor número de cores necessário para colorir um grafo. Então, isso é chamado de número cromático. Porque, na verdade, quando eu vou colorir um grafo, o meu objetivo é usar o menor número de cores possível. Então, quanto menos cores eu utilizar para colorir esse grafo, melhor. E esse número de cores que eu utilizei para colorir um determinado grafo, isso é chamado de número cromático. Então, eu preciso achar o menor, na verdade, eu quero achar o menor número de cores possível. De novo, se você olhar para um mapa, de novo, o mapa do estado de Santa Catarina, o mapa do Brasil, o mapa de qualquer país, ou o mesmo mapa mundi, vocês vão notar que ali foi utilizado o menor número de cores possível. Não foi pintado aquilo ali com dezenas de cores. Esse não é o objetivo, porque o meu objetivo é deixar que o mapa fique visualmente atraente, mas que eu não polua esse mapa com um número excessivo de cores. Então, normalmente, quando esses mapas são pintados, eles utilizam um número mínimo de cores. Aliás, há uma teoria, não vou entrar em detalhe aqui, que quando você pega qualquer mapa que você pegar para colorir, você utilizando 4 cores é suficiente para pintar qualquer mapa. Ou seja, você vai usar 4 cores só, e com essas 4 cores, você vai conseguir pintar qualquer tipo de mapa. Mas eu não vou entrar em detalhes dessa teoria, se vocês quiserem dar uma olhada, se aprofundarem, você vai para o Google aí, você vai encontrar aí, que em coloração de grafos, tem uma teoria que diz que você com 4 cores consegue pintar qualquer superfície. Enfim, mas entendemos então o problema. Eu preciso pintar vértices adjacentes, ou seja, vértices vizinhos com cores diferentes. E, obviamente, que eu estou atrás do número menor de cores possível. Vamos lá, então. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 grafos, um que ele está chamando de... Então, o número K, né, a variável K, ela é o número de cores que eu vou utilizar. Então, um grafo qualquer que exibe K cores, e não menos, é chamado um grafo K cromático, ou seja, o K representando o número de cores. Se você olhar os grafos aqui, são iguais, né? Só que no lado esquerdo eu tenho um grafo onde foi utilizado 4 cores, e o grafo da direita foi possível reduzir o número de cores, e com 3 cores a gente conseguiu pintar o grafo sempre lembrando, sem ferir a restrição que diz que vértices adjacentes ou vértices vizinhos não podem ter a mesma cor. Então, se a gente olhar para o grafo da direita, mesmo usando 3 cores, foi possível pintar todo o grafo e nenhum vértice vizinho ele possui a mesma cor. Então, esse é a grande sacada, ou seja, a gente saiu do grafo à esquerda com 4 cores e falou, poxa, será que não é possível reduzir o número de cores? Sim, foi possível. E a gente chegou no número 3. Dá para fazer com menos cores ali? 2 cores? Não, nesse caso não é possível. Na verdade, o número cromático do grafo, desse grafo aqui, é 3. Ou seja, é um grafo que eu tenho apenas 3 cores, não menos do que isso. Com 4 é demais. Então, olha lá, o desafio nosso desafio em problemas de coloração de grafos é reduzir ao máximo o número de cores, até chegar no número K, né, o valor de K, que aqui está representando as cores,
e eu chamo isso, então esse grafo é um trace cromático, ou seja, quando eu digo que um grafo é trace cromático, eu estou dizendo que eu consigo pintar esse grafo com 3 cores, e não preciso de mais cores para fazer isso. Bom, e aí vem a questão principal. E aí? Onde é que eu uso isso em problemas reais? Esse tipo de solução, esse tipo de abordagem, usando grafos ou coloração, ele é muito utilizado. Tem uma série de problemas que você pode utilizar. Um dos problemas que você poderia abordar é a atribuição de frequências, né? Então, quando você pensa que você tem antenas ou de transmissão de estações de rádio, por exemplo, duas estações que são adjacentes, ou seja, duas antenas que são vizinhas, as suas áreas de transmissão elas podem se sobrepor. E aí eu vou ter interferência de frequência entre as antenas. E eu não quero essa interferência. Então, na verdade, o que eu estou procurando utilizar? Eu quero verificar as antenas que estão próximas, né? Ou seja, que estão numa mesma área, e eu considero, então, essas antenas adjacentes, né? Ou vizinhas, e aí eu preciso atribuir uma frequência diferente para as antenas que são vizinhas. Vamos lá, ó. Isso é importante, eu preciso pegar o pulo do gato agora. Agora, a gente vai pegar toda a ideia de coloração, né? Ou seja, cores, pintar grafos, e olhar para as cores agora, e olhar, bom, nesse problema real, onde eu tenho antenas de transmissão, e tenho proximidade das antenas, e tenho frequências, o que são as cores nesse problema? São as frequências. Então, na verdade, o que eu quero fazer? Se duas antenas elas estão vizinhas, e aqui eu tenho o desenho, então as antenas que estão ligadas, né? Na verdade, eu tenho um grafo aqui, um modelo de grafos, e as antenas que estão ligadas umas às outras, eu estou considerando que elas estão numa área muito próxima. E se elas estão numa área muito próxima, eu preciso atribuir frequências diferentes. Ou seja, fazendo uma analogia com o problema de coloração, eu preciso atribuir cores diferentes. Lá na coloração de grafos, o que eu quero fazer? Eu quero reduzir ao máximo o número de cores. Aqui também, eu quero reduzir ao máximo as faixas de frequência. Isso significa dizer o quê? Vou voltar um pouquinho para a gente entender lá no gráfico. Vamos imaginar que nesse grafo aqui, que a antena A, aqui representando o vértice A, e a antena B, né, o vértice B, estão em áreas distantes. Elas não são vizinhas, até porque não há nenhuma ligação entre o A e o B nesse caso, não há uma aresta ligando esses caras. Isso significa dizer que se A é uma antena e B é uma antena e elas não estão ligadas, ou seja, não estão próximas, eu posso atribuir a mesma frequência para esses dois caras. Por quê? Porque não vai haver interferência entre esses caras. Então, a frequência vermelha, nesse caso aqui, vamos imaginar, ela pode ser atribuída à antena A e à antena B. Por sua vez, a antena E, que é vizinha de A, não pode ter a mesma frequência, ou seja, não pode ter a mesma cor, porque senão vai haver interferência. Então, eu preciso pintá-la com uma cor diferente. Nesse caso, o verde, isso significa o quê? Que eu estou dizendo, ó, então, a antena E, ela tem que transmitir numa frequência diferente da antena A, para que não haja essa interferência. Bom, mas atribuir faixas de frequência, isso representa custo. Então, eu quero reduzir as faixas de frequência. Nesse caso, a gente está falando aqui, a gente tem que reduzir o número de cores. Então, a ideia é a mesma. Eu simplesmente estou pegando a ideia de coloração, usando cores, e estou passando isso para frequências. Mas o objetivo é o mesmo, ou seja, se as antenas estiverem próximas, elas têm que ter cores diferentes. Se elas estiverem distantes, elas podem ter a mesma cor. No nosso problema das antenas, significa que se elas estiverem distantes, podem ter a mesma frequência, porque eu não vou ter interferência, e se elas estiverem próximas, eu preciso atribuir frequências diferentes. Então, essa é uma ideia bem interessante, um problema real, onde eu posso atribuir, por exemplo, resolvê-lo, inclusive, usando coloração de grafos. Eu falava na semana passada, eu vou repetir agora, que a grande questão em trabalhar com grafos, né, os algoritmos estão prontos, eu falei sobre isso semana passada. A grande sacada aqui é olhar para o problema
e modelar esse problema como um grafo. A partir do momento que você modela o problema como um grafo, você pode aplicar os algoritmos que eles estão prontos. Vamos olhar para um outro problema aqui, vamos tentar reduzir. E esse é um problema clássico, um problema de alocação de recursos. Então, vamos imaginar o seguinte, que você tem uma quantidade X de recursos, e aqui eu vou chamar recursos de R. Você tem o recurso 1, recurso 2, enfim, N recursos. E esses recursos precisam ser distribuídos para determinados elementos, que aqui a gente vai chamar de E. Então, eu tenho vários recursos para vários elementos. Suponha também que haja restrições da seguinte forma. EI, um determinado elemento, não pode receber o mesmo recurso que EJ. Então, elementos diferentes não podem receber o mesmo recurso. A questão é, quantos recursos devem existir para que possamos alocar recursos distintos, ou seja, diferentes, para elementos conflitantes? Vamos colocar um exemplo para a gente explicar melhor isso. Vamos imaginar que eu tenho agora o seguinte, tá? Os elementos são disciplinas e o recurso é data show. Então, imagina que eu tenho o seguinte, eu tenho várias disciplinas acontecendo, algumas delas acontecendo ao mesmo dia, e os professores precisam de data show. E eu preciso saber o seguinte, quantos recursos, quantos equipamentos de data show eu preciso para atender aqueles elementos, ou seja, atender aquelas disciplinas. Poxa, eu posso pensar nesse problema como um problema, modelar como um grafo. E aí, por exemplo, tem um grafo aqui como exemplo. Imagina que, então, eu tenho 6 disciplinas, tá? E essas disciplinas, elas acontecem em dias variados da semana. E algumas delas, obviamente, acontecem no mesmo dia. Então, agora eu tenho um problema e eu posso modelar isso como um grafo. Então, vamos imaginar que a disciplina E1, está representada pelo vértice E1, ela aconteça na segunda-feira, então, ela tem uma ligação, por exemplo, com a disciplina E2. Isso significa dizer o quê? Que a disciplina E1 e a disciplina E2, deixa eu voltar aqui, a disciplina E1 e a disciplina E2, elas acontecem na segunda-feira. Bom, se elas acontecem no mesmo dia, então eu faço uma ligação entre elas. Porque, lembra, eu estou tentando resolver isso com coloração de grafos. Isso significa dizer o quê? Que se são disciplinas vizinhas ou adjacentes, nesse caso que acontece no mesmo dia, eu preciso pintar esses dois vértices com cores diferentes. E as cores, nesse caso, estão representando o meu recurso, ou seja, data show. Então, se eu olhar agora para o problema de coloração, o que eu quero? Eu quero reduzir o número de cores. Nesse caso, eu quero reduzir o número de data show, mas que atenda toda a minha demanda, ou seja, todas as disciplinas. Então, vamos continuar a nossa modelagem aqui para a gente entender. Então, a disciplina E1 e a disciplina E2, elas acontecem na segunda-feira. Vamos imaginar isso. Vamos imaginar que a disciplina E1 também, ela também tem uma aula, e a gente pode pensar até aqui, pensar em disciplina, ou pensar em professores, eu botei disciplina. Mas a disciplina E1, ou o professor E1, enfim, também acontece na sexta-feira e também acontece na terça-feira. Então, eu tenho uma mesma disciplina que acontece segunda, na sexta e na terça. Ótimo. Notem, então, que a E1 acontece na segunda-feira junto com a E2, a E1 acontece na sexta-feira junto com a E6, e a E1 acontece na terça-feira junto com a E5. Só que agora eu também tenho, se eu olhar para a E5, ela acontece na terça e na quinta, junto com a disciplina E3. A E5 também acontece na quarta-feira, junto com a E4. E assim eu tenho todas as ligações possíveis daquele conjunto de disciplinas ou professores que estão dando aula naqueles dias. A pergunta agora é, quantos data show eu preciso para atender essa demanda? Para atender todas essas 6 disciplinas? É óbvio que olhando para cá, você fala, compra 6 data show aí, tá tudo certo, entrega um data show para cada disciplina. Isso seria resolver o problema de uma forma, digamos assim, onde eu não tenho que me preocupar com escassez de recursos. Como isso não é verdade, eu não tenho, por exemplo, recurso financeiro
para comprar data show para todas as disciplinas, eu preciso diminuir o número de data show, mas que eu consiga contemplar todas essas disciplinas. Bom, como eu desenhei isso como um gráfico, eu modelei isso através de um gráfico, agora eu posso aplicar a coloração de grafos aqui e verificar o seguinte, bom, eu não posso pintar E1 e E2 com a mesma cor, mas olha só, eu posso pintar E1 e E4 com a mesma cor. Por quê? Porque a E4 está acontecendo, a disciplina acontecendo na quarta, e E1 acontece segunda, sexta e terça. Então, não há problema nenhum. Se eu pensar em professores, eles vêm em dias diferentes, então eles podem ter a mesma cor. Ou seja, podem utilizar o mesmo data show. Essa é a grande questão. Então, se eu fizer dessa forma, basta que eu pinte esses vértices com as cores distintas, né? Não, obviamente, respeitando a regra que diz que eu não posso pintar vértices vizinhos com a mesma cor. E se eu olhar para o grafo agora, pode dizer, então com 2 data show eu consigo atender esse pessoal todo aí. Aí você fala, bom, será com 2 data show? Vamos analisar aqui então. Bom, na segunda-feira, então eu tenho o data show aqui alaranjado e o data show verde. Segunda-feira acontecem as 2 disciplinas, então eu deixo um data show com a disciplina E1 e o outro com a E2. Na terça-feira, também acontecem 2 disciplinas, a E1 com a E5. E aí tudo bem, eu posso usar os mesmos 2 data show. Quarta-feira, a mesma forma, na quinta também e na sexta também. Ou seja, eu com 2 data show, com 2 equipamentos aqui, eu consigo atender essas 6 disciplinas, se essa for a característica dos dias da semana. Ou seja, um problema real de alocação de recursos. Se eu consigo modelar isso através de um grafo, eu consigo usar coloração para resolver o problema. Mas vamos imaginar, né, aqui ficou tudo certinho, que eu faço uma modificação nesse meu grafo. Olha só, a gente está dizendo agora também que a disciplina E4, ela também acontece na segunda-feira. Agora eu tenho 3 disciplinas na segunda-feira. Então eu fiz a ligação com E4 com E2, né, que a gente não tinha essa ligação, ó, voltando aqui, E4, a disciplina E4, ela só estava sendo ministrada ou oferecida na quarta-feira. Agora eu estou oferecendo ela também na segunda. Se ela está sendo oferecida na segunda-feira, eu preciso fazer uma ligação com as outras disciplinas que acontecem na segunda-feira. E agora mudou. Se eu for aplicar o algoritmo aqui em cima de novo, ele vai dizer, bom, mas agora eu não consigo pintar o vértice E4 nem de verde, nem de alaranjado. Por quê? Porque eu já tenho uma ligação vizinho verde e um vizinho alaranjado. Nesse caso, eu vou usar uma terceira cor. E aí, se isso for a configuração de horários que eu tenho, nesse caso aí eu aumentei o número de recursos. Eu preciso agora de 3 equipamentos para atender essa configuração de horários. Então, a questão ela é bem simples, ou seja, à medida que os meus horários mudam, ou que eu tenho que incluir, oferecer as disciplinas mais vezes na semana, eu ligo a disciplina com os seus adjacentes, ou seja, que acontecem no mesmo dia. Roda o algoritmo novamente e ele vai tentar achar o número de cores, ou o mínimo, né, de cores possível. Nesse caso, aí eu já preciso de 4 data show. Mas isso é legal por quê? Porque se você pegar, vamos pensar aí na instituição de ensino, Unibave. Você tem, poxa, segunda-feira tem uma porrada de disciplinas sendo ministradas, terça mais outras, quarta tal, mas esse número de disciplinas que estão sendo ministradas, eles variam ao longo da semana. Então, se eu pegar e enxergar todos os professores ou disciplinas e modelar isso através de um grafo, eu posso rodar o algoritmo de coloração e dizer, olha, a instituição precisa de X equipamentos para atender todos os dias da semana a demanda de professores que estão utilizando os equipamentos em sala de aula, sem que eu esteja alocando o mesmo equipamento para 2 professores no mesmo dia, porque essa é a questão principal, né? Porque eu tenho elementos conflitantes, e se eles são conflitantes é porque eles estão acontecendo no mesmo dia, então eles são vizinhos, são adjacentes, cores diferentes, equipamentos diferentes. Isso é um baita problema. Isso você pode pensar em alocação de recursos de N formas possível, né? Toda vez que a gente fala em alocação de recursos, isso acontece dentro de empresas, isso acontece dentro de indústrias, isso acontece
Alocação de recurso humano, por exemplo, num projeto, isso acontece nas mais variadas situações ou contextos. Então, se você pegar isso, modelar isso através de um grafo, você roda um algoritmo e ele diz para você, ó, o número de cores que você consegue pintar aqui mínimo é X. E esse X, então, é o número de recursos que você precisa para atender a tua demanda. Então, esse é um problema clássico que você pode resolver com coloração de grafos. Vamos olhar para um outro problema também aí que a gente de alocação de recursos. Então, ele está dizendo o seguinte, uma universidade ela está preparando o vestibular para uma quantidade N de cursos, e para cada curso, os candidatos eles precisam fazer provas específicas. Então, tem ali 4 cursos. Então, a galera que está prestando vestibular para computação precisa fazer prova de matemática e física. Pessoal de nutrição, química e biologia. De arquitetura precisa fazer física, matemática e história. Medicina, química e biologia. Bom, agora a questão é o seguinte. Eu preciso definir os horários das provas de modo que os candidatos de cada curso façam, no máximo, uma prova por dia. Eu não quero que o cara faça 2 provas no mesmo dia. Ele vai fazer uma prova por dia. Mas aí você tem, se você notar a configuração aí das disciplinas por curso, você vai ver que tem disciplinas que são compartilhadas, né? Por exemplo, matemática. Ela é uma disciplina da computação, mas ela também é uma disciplina lá da arquitetura. E o cara da computação, por exemplo, ele não pode fazer a prova de matemática e física no mesmo dia. Eu não posso colocar matemática e física no mesmo dia. Por quê? Porque um vestibulando aí da computação, como ele precisa prestar a prova de matemática e física, eu não quero que isso aconteça. Mas qual é o grande problema aqui? Alguém pode olhar e falar, bom, então coloca aí matemática na segunda, física na terça, química na quarta, biologia na quinta, história na sexta. Bom, mas o grande problema é o seguinte, eu quero reduzir o número de dias. Qual é o número menor de dias que eu consigo contemplar essa situação? Sempre pensando nessa forma. Então, agora o meu recurso aqui é a quantidade de dias. Por quê? Porque isso implica em custo. Eu vou ter que, sei lá, contratar mais fiscais para cuidar da prova, eu preciso organizar a sala, eu preciso toda uma estrutura para receber as pessoas que vão fazer a prova. E se eu colocar uma disciplina por dia, né, eu tenho 15 disciplinas, então a gente vai o quê? Vai fazer o vestibular durante 3 semanas? Essa não é a questão. Então eu preciso reduzir o número de dias, mas que respeite a regra de que um aluno só pode fazer uma prova por dia. Como é que a gente pode fazer isso? Preciso pensar em grafos. Então, a primeira questão é o desafio. O que são os meus vértices aqui? Como é que eu ligo esses vértices? Como é que eu modelo esse grafo? Então, vamos dar uma olhadinha nisso. Então, na verdade, o que a gente tem? A gente tem um grafo relativamente simples. O que fizemos ali? Bom, vamos analisar um pouquinho esse grafo. Então, a computação tem a prova de matemática e a prova de física. Então, se a computação tem matemática e física, elas não podem acontecer no mesmo dia. Então, olhando para o problema de coloração, significa dizer que são vizinhas, então tem que ter cores diferentes. Então, eu ligo essas 2 disciplinas. Então, matemática e física estão conectadas. A nutrição, ela tem a prova de química e biologia. Então, um cara que vai prestar o vestibular para nutrição, ele não pode fazer química e biologia ao mesmo dia. Então, eu ligo essas 2 disciplinas, porque elas terão dias diferentes, né? Fazendo analogia, cores diferentes. Aí eu olho para a arquitetura, eu vejo que física, matemática e história são disciplinas desse curso. Então, o cara não pode fazer física, matemática e história no mesmo dia. Bom, como a matemática e a física já estavam ligadas, elas precisam estar ligadas agora também com história. E agora, por exemplo, história, matemática, física não podem acontecer no mesmo dia. Por quê? Porque um cara que vai prestar o vestibular para arquitetura, ele não pode fazer as 2 provas no mesmo dia. E aí, medicina, química e biologia, elas já estão ligadas. Agora eu tenho o contexto, a situação, todas as disciplinas com as suas devidas restrições. Consegui modelar isso como um gráfico? Perfeito. O que eu preciso fazer agora? Rodar um algoritmo em cima para verificar o número mínimo de cores. Isso significa dizer que o número mínimo de cores é um número mínimo
de dias que eu consigo para resolver o meu problema. E aí eu poderia pintar o gráfico de maneira bastante simples. Então eu tenho lá, ó, o que a gente falou, matemática, física e história não pode acontecer no mesmo dia. Então esses caras, como todos eles estão ligados, eles têm 3 cores diferentes. Então eles poderiam acontecer na segunda a prova de matemática, terça a prova de física e quarta história. Mas notem o seguinte, que matemática e química não estão ligadas. Por quê? Porque um aluno da computação e da arquitetura, ele não tem prova de química e biologia. Então eu posso colocar a prova de química na segunda-feira também. Não vai ter problema nenhum, porque o cara da computação, como ele não vai prestar química, então ele faz a sua prova de matemática e vai embora. Por sua vez, um cara de nutrição ou medicina que tem que fazer química, ele também não tem que fazer matemática. Então ele vem, faz a sua prova de química e vai embora. Então, nesse caso, na segunda-feira eu consigo colocar 2 provas, a de matemática e a de química. O mesmo raciocínio serve para terça-feira. A física pode acontecer na terça-feira e a biologia também na terça, porque elas não são conflitantes. E aí, obviamente, que aí eu preciso de um terceiro dia, que seria a quarta-feira, para fazer a prova de história. Já que a prova de história, né, ela é uma prova que, para quem vai prestar arquitetura e computação, e eu só quero que o cara faça num dia só, ela tem que acontecer num terceiro dia diferente. Ou seja, com 3 dias, né, segunda, terça e quarta, eu consigo contemplar todo esse cenário aí de disciplinas e provas para cursos diferentes. O que seria interessante é que o que aconteceria se eu tivesse mais cursos ou mais disciplinas? Esse gráfico só ia ficar um pouco maior, e aí eu teria que fazer as ligações entre as disciplinas de acordo com as características ou o número de disciplinas por curso. E aí, mais uma vez, aplicar o algoritmo de coloração de grafos, e nesse caso as cores aqui representam os dias. Então, mais uma vez, a grande sacada é o quê? Modelar o grafo e entender nesse momento o que é a minha cor. A grande questão é, a cor é a variável que eu preciso reduzir. É ela que eu quero reduzir. Então, quando eu olho um problema de data show para professor, o que eu quero reduzir? O número de data show, que é o meu recurso. Então, o data show é a cor. Bom, num problema desse de provas durante a semana, eu não quero ficar 10 dias fazendo prova, então eu preciso reduzir o número de dias. Então, os dias são as minhas cores. E é dessa forma que eu preciso pensar. Eu pensando dessa forma, eu consigo modelar e resolver os problemas. Eu tenho outro probleminha aqui. Uma empresa possui, isso é clássico também, N tarefas que elas precisam ser executadas por M funcionários. Então, eu tenho um rol lá, uma lista de tarefas, e tenho os funcionários. E cada funcionário, ele está sendo designado por um conjunto de tarefas, né? Cada tarefa, ela demanda a dedicação do funcionário durante um dia completo. Então, se um determinado funcionário ele recebeu 3 tarefas, ele vai precisar de 3 dias para resolver esse problema. Só que quando eu tenho vários funcionários e várias tarefas, né, N tarefas, N funcionários, quantos dias serão necessários para que todas as tarefas sejam concluídas? Essa é a questão principal. Porque provavelmente eu vou ter funcionários compartilhando tarefas. Então, a questão é, um conjunto de funcionários e um conjunto de tarefas, quando eu atribuo as tarefas a determinados funcionários, eu vou ter funcionários desempenhando a mesma tarefa, né? Porque essa tarefa pode ser atribuída a vários funcionários. Como esses caras têm um número, um conjunto de tarefas, e isso demanda um dia inteiro, quantos dias são necessários? Mais uma vez aqui, eu quero reduzir o número de dias para concluir as tarefas. Então, os dias são as minhas cores. Esse problema eu não tenho aqui a solução. Esse problema depois eu vou deixar para vocês lá como uma forma de exercício. E aí, qual é a ideia? Que vocês consigam modelar isso como um grafo. Ah, Mate, mas quantas tarefas, quantos funcionários? Isso não interessa. Isso você coloca lá. A questão é em conseguir olhar para esse problema, modelar esse problema como um grafo e pintar aí os vértices, né? Com cores diferentes. E nesse caso, as cores estão representando os dias. Quanto menos cores eu precisar, menos dias eu preciso para resolver as tarefas que foram designadas para os funcionários. Vou deixar isso aqui lá como uma
como exercício para a gente entender melhor aí, para que vocês entendam melhor essa questão de coloração. Um clássico aqui também, e isso pode ser usado com um problema real. Você imagina que isso aqui é um mapa, digamos assim, eu tenho aí L1, L2 até L8, isso está representando vias, né, de tráfego com cruzamentos, e você imagina que você precisa colocar semáforos aí nesses cruzamentos, de modo que eu não tenha, né, problemas na hora que um semáforo fecha e abre, de conflito entre os carros. Normalmente, quando você encontra um cruzamento simples, né, cruzamento, eu estou falando aí de 4 vias que se cruzam, o que normalmente as pessoas fazem, as cidades aí implementam, é colocar os semáforos em série, né? Então, você pega então, quatro vias chegando no cruzamento, você abre um semáforo e fecha os outros 3. Ótimo. Vai fluir o carro em uma determinada via, depois eu fecho o semáforo dessa via e abro o próximo, mantendo os outros fechados, e isso, em série, eles vão abrindo e os carros vão passando. Perfeito, sem problema nenhum. Só que isso aí, dependendo da quantidade de pistas que você tem para cada rodovia, isso pode ser uma decisão pouco inteligente, porque talvez você mantenha carros, parte dos carros parados, que eles podiam estar fluindo, porque não estão interferindo na outra via, né, que está chegando ali no cruzamento. E como é que poderia ser resolvido isso? Bom, você precisa mapear. Aqui as setinhas estão indicando, aqui um exemplo, né? Estão indicando, por exemplo, de qual linha eu posso partir ou fazer a entrada para a esquerda ou para a direita. Eu preciso mapear isso para verificar. Eu não quero fazer semáforo em série. Eu quero que o semáforo abra simultaneamente com cores verdes ou vermelhas, dependendo do cruzamento, ou, obviamente, não tendo conflito. E aí, como é que poderia ser feito isso? Olhando para as setinhas ali e olhando para os L's, que são as minhas vias de tráfego, posso modelar um grafo. Então, o que significa dizer? Tá olhando lá para o vértice L1, o vizinho dele é o L8. Então, se eu olhar para o grafo, por exemplo, isso está me indicando que quando abre L1, o L8 não pode abrir, senão eu vou ter um conflito. Então, esses caras aí teriam que ser pintados com cores diferentes. Isso significa dizer o quê? Que os semáforos não podem estar abertos ao mesmo tempo. Agora, quando eu olho, por exemplo, para L1 e L2, não tem nenhuma ligação entre L1 e L2. Isso significa dizer o quê? Que eles podem ter a mesma cor. Então, esses semáforos podem abrir ao mesmo tempo para L1 e L2. Que eu não vou ter nenhum conflito entre esses carros. Bom, mais uma vez eu estou pegando um problema real de trânsito, que é extremamente comum, isso tem um impacto gigante aí em termos de mobilidade, reduzindo isso ao modelo de grafos, e agora o que basta que eu faça? Que eu rode um algoritmo de coloração de grafos, e o que eu quero aqui? Reduzir o número de cores. Isso significa que eu quero reduzir o número de passagens de abre e fecha do semáforo. E se eu reduzo isso, o fluxo é maior. Então, está aí um outro problema interessante que você pode usar a coloração de grafos para resolver. Bom, olhando agora para a questão dos algoritmos. Tá? Existe uma série de algoritmos de aproximação, e quando a gente fala em algoritmo de aproximação, esses algoritmos eles não garantem o uso mínimo de cores, eles vão resolver o problema para você, mas não necessariamente vão achar a solução ótima. É importante dizer que esse problema de coloração de grafos, ele é uma área de pesquisa aberta, ou seja, você não tem, na verdade, um algoritmo com solução ótima no tempo aceitável. Então, se você tiver um grafo gigantesco, os algoritmos, os melhores algoritmos que você rodar nesse caso são algoritmos de aproximação, e que não vão te dar uma solução ótima. No entanto, esses caras podem te dar uma solução interessante. Por quê? Porque ele vai resolver o teu problema, não necessariamente achando o número de cores mínimo, mas ele vai tentar resolver. Notem que esse algoritmo aí que está no slide, ele é um algoritmo de aproximação e ele é extremamente simples. Olha lá, o que ele está fazendo? Ele está dizendo como entrada, eu vou informar, obviamente, o
o número de vértices, né, e as ligações entre os vértices, e vou disponibilizar também um conjunto de cores, que aí é o conjunto C, que a gente está chamando. 1, 2, 3, aí imagine que sejam as cores. 1 azul, 2 vermelho, 3 amarelo, N cores. E o que eu preciso fazer? Eu tenho um laço ali que vai fazer o seguinte, eu vou partir de um vértice VI, um vértice inicial, e ele vai receber a menor cor disponível, dentro do meu conjunto C. O que significa a menor cor disponível? Cor 1. Então, se a cor 1 for azul, eu pinto o vértice V de azul. Obviamente que ainda não foi colorido, né? E aí o que eu faço? E nenhum dos seus vizinhos já coloridos. E aí o que eu faço? Vou lá, pinto o primeiro vértice de 1. Depois eu vou para o próximo vértice. Se ele for vizinho do vértice 1, ele não pode ter a cor 1. Então eu vou pintar com a cor 2. E vou visitando vértice a vértice e verificando se o vértice vizinho a ele já tem a mesma cor. Se não tiver, eu uso a mesma cor. Então, extremamente simples, um algoritmo extremamente rápido, inclusive, e justamente por isso ele tem aí, né, as suas limitações. Ele não vai te dar um resultado ótimo, ele não vai garantir isso para você. Em alguns casos, ele pode dar um resultado extremamente diferente. Vamos lá, vamos simular aqui a execução desse algoritmo bem simples, usando esse gráfico que a gente tem aí. Então, nós temos aí 8 vértices, né? Existem ligações, então, sempre lembrando, os que são vizinhos têm que ter cores diferentes. Então, o que vai acontecer? Ali embaixo, eu já tenho o meu conjunto de cores, o C. Então, 1, 2, tem até 8 cores. Se for necessário, por exemplo, pintar um vértice de cada cor, como eu tenho 8 vértices, eu tenho 8 cores. O objetivo qual é? É utilizar o mínimo possível de cores. O que vai acontecer? Então, vamos imaginar que a gente tenha partido aqui do vértice 1. Então, lá dentro do vértice 1 agora tem o número 1. Significa dizer o quê? Que eu parti do vértice 1, fui lá no meu conjunto de cores e peguei a menor cor possível. Nesse caso é 1. Então, pintei o vértice 1 com a cor 1. Azul, por exemplo. Então, ele está pintado de 1. Eu vou agora para o vértice 2, na sequência, o meu laço lá, né, o for. Ele vai fazer isso de 1 até 8. Bom, o meu vértice 2, quando ele olhar para o vértice 2, ele não pode pintar o vértice 2 com a cor 1. Porque é óbvio, ele é vizinho do vértice 1. Então, eu vou ter que usar uma outra cor. Então, pintei o vértice V2 com a cor 2. Perfeito, até aí tudo bem, está tudo certo. Estou usando duas cores. Notem que agora ele vai para o vértice 3. Mas se você olhar para o gráfico com atenção, o vértice 3 não é vizinho, ele não é vizinho nem do 1 e nem do 2. Ele não tem nenhuma ligação nem com o vértice 1 e ele não tem nenhuma ligação com o vértice 2. O que vai acontecer agora com o vértice 3? Pintamos com a cor 1, porque o algoritmo me diz o seguinte, se não há vizinhos ainda pintados daquele vértice, eu vou lá e utilizo a menor cor possível. Então, pintei com a cor 1. Ótimo. Então, significa dizer que se a minha cor 1 é azul, o vértice 1 é azul e o vértice 3 é azul, está tudo certo porque eles não têm nenhuma ligação. Bom, qual é o próximo vértice? O vértice 4. Vamos analisar o vértice 4. Vértice 4 tem ligação com o vértice 2 e também tem ligação com o vértice 3. Mas agora eu não posso pintar, então, esse vértice nem com a cor 1 nem 2. Então, eu vou precisar lançar a mão de uma terceira cor. Cor 3. E aí, agora eu vou para o vértice 5. O vértice 5 é o vértice mais à direita ali. E o vértice 5, que cor que eu vou pintar o vértice 5? Vamos lá, vocês, antes de eu passar aqui, vocês mentalizando aí, qual é a cor que eu poderia pintar o vértice 5? Opa, cor 2. Por que eu pintei cor 2? Porque, vejam bem, o vértice 5, ele tem uma ligação com o vértice 3. E o vértice 3 já tinha a cor 1. Mas é só esse vizinho que ele tinha. Então, ele foi lá e pegou a menor cor possível. 1 já não estava disponível e pintou de 2. Ótimo. Agora eu vou para o vértice 6. Mas o vértice 6 agora ele tem uma característica interessante. Preste atenção, ele está ligado com 1, com o vértice 1. Ele está ligado com o vértice 4 e também está ligado com o vértice 5. Então, ele não vai poder usar nem a cor 1, nem a cor 2, nem a cor 3. Então, eu vou usar uma quarta cor.
para o vértice 6. Notem, a gente está executando o algoritmo que está ali em cima. Estou fazendo um laço e verificando, ó, pegar a cor disponível, enfim. 6, vou para o 7. O vértice 7 tem uma ligação com o vértice 1 e tem a ligação com o vértice 5, que já estão pintados. 1 e 2. Então, eu não posso usar a cor nem 1, nem a cor 2. Ótimo, eu uso a cor 3. E, finalmente, a gente vai para o último vértice, que é o 8. E aí, o vértice 8, ele tem ligação, uma de vértices ali, ó. Ele tem ligação com o vértice 2, com o vértice 6 e com o vértice 7. Qual é a cor que a gente pode pintar esse cara? Perceberam aí? Ah, cor 5. Por quê? Porque está praticamente todo mundo ligado com esse cara, né? Então, eu preciso ligar com uma cor diferente. Quantas cores nós usamos? 5 cores para pintar esse grafo. Essa é a melhor estratégia ou esse é o menor número de cores? Ô Max, não dá de colocar o número 4 no vértice 7 e o número 3 no vértice 8? Não é melhor? Número 4? A gente não ia ter que usar o 5, né? Perfeito. O número 4 no vértice 7 e o número 3 no vértice 8. Perfeito. Perfeito, Heitor. Perfeito. Mas olha só, essa é o que eu estava falando há pouco. Será que não tem uma forma melhor de fazer isso? Ah, deve ter uma forma melhor. Mas eu seguindo esse algoritmo que está ali no slide, ele não vai fazer isso para mim, porque ele vai seguir a ideia de fui lá, olhei tal. Com essa ideia que o Heitor falou aí, óbvio, já economizo uma cor. Mas se eu olhar atentamente para esse grafo, na verdade eu preciso só de 2 cores para pintar o grafo inteiro. Ou seja, não são 5 cores, não são 4 cores, eu preciso de apenas 2 cores. E aí, vamos lá. Ô, Max, como assim eu preciso de 2 cores? Vamos analisar comigo. Olha só, se você pegar o vértice 2, o vértice 6, o vértice 3 e o vértice 7, os 4 vértices que estão na posição superior aí do nosso grafo, esses caras não têm nenhuma ligação entre eles. Então, se eu pintá-los todos com a cor 1, boto 1 no vértice 2, 1 no vértice 6, 1 no vértice 3 e 1 no vértice 7, basta que agora eu coloque 2 em todos os vértices ali embaixo. Vou pintar com a cor 2 ali embaixo. E eu resolvi meu problema. E o número mínimo de cores que eu tenho aqui são 2 cores. Isso é o ótimo para mim. O algoritmo não vai enxergar, se eu olhar para esse algoritmo que está aí no slide agora, ele não vai fazer isso. Mas a gente sabe que eu preciso só de 2 cores. Ou seja, eu poderia fazer o que o Heitor sugeriu, pintar de outra coisa e reduzir para 4, mas na verdade o ótimo para esse grafo aqui são 2 cores. Pô, e daí? Não tem um algoritmo que faça isso de uma forma mais interessante? Não, tem uma alternativa que ele tenta resolver isso para que eu não tenha esse problema. Então, sempre lembrando, né? Se você usar um algoritmo de aproximação simples como esse aqui, ele vai rodar isso aqui mas muito rápido, eu tenho só um laço ali de verificação, você vai pagar um preço por isso também. Ou seja, você pode ter aí um número 5 cores, vamos pensar, cores para nós é recurso, né? Estão lembrados? Sei lá, é o número de dias, é o número de data show, é o número de funcionários, e eu não quero isso, eu não quero usar o máximo. Eu quero tentar reduzir isso aí. Bom, aí o que ele está falando aí é exatamente o que o Heitor tinha levantado na questão, né? A ordem dos vértices é importante. Então, muitas publicações aí têm sugerido formas diferentes de encontrar uma ordem que funcione melhor, né? Do que esse algoritmo básico que a gente acabou vendo. Um dos algoritmos mais conhecidos, que tem uma sugestão, é chamado de algoritmo de Welsh-Powell, que ele considera o quê? Os vértices em ordem decrescente de graus. Vou explicar isso para vocês. Tá? Então, ele já tem uma abordagem um pouquinho diferente do básico. Esse algoritmo, de novo, como eu trouxe aí, ele foi publicado em 67, é chamado de Welsh-Powell, porque é o sobrenome dos caras que fizeram essa proposta. E a ideia principal aqui é um número cromático, é o título do artigo, para grafos utilizando problemas de timetabling. O que significa isso? São problemas de escalonamento de horários. Né? Então, eles olharam para um problema de escalonamento de horários e olharam, pô, será que a gente não consegue reduzir o número de horários, o número de dias? E propuseram um algoritmo onde trabalha com essa ideia de ordem decrescente de graus.
Vamos dar uma olhada aí como é que ele faz isso. Então, o algoritmo também é bem simples. Primeiro, ele calcula o grau de cada vértice do grafo. O que significa isso? O que significa calcular olhando para cá? Eu vou passar direto para cá, para o slide, o algoritmo, esse algoritmo que eu estou mostrando nesse slide é o mesmo que está aqui no canto esquerdo. Então, vamos lá. A primeira coisa que ele faz é calcular o grau de cada vértice. O que é o grau do vértice? É o número de conexões que esse vértice tem. Então, se eu olhar para o vértice 1, o grau do vértice 1 é 3. Por quê? Porque eu tenho 3 ligações saindo do vértice 1. Se eu olhar para o vértice 2, ele também tem, o grau dele é 3, porque eu tenho 3 ligações. Continuando, olhando para o vértice 3, eu tenho 3 ligações, portanto o grau é 3. Se eu olhar para o vértice 4, eu tenho também 3 ligações e o grau do vértice é 3. Se eu olhar para o vértice 5, também é 3. O 6, o grau do 6 é 4, porque eu tenho 4 ligações saindo do vértice 6, certo? E olhando para o vértice 7, eu tenho 3, e o vértice 8 também tem 4 ligações. Então, o que o algoritmo sugere? Eu vou ter que percorrer os vértices, antes de começar a pintar, verificar o grau de cada vértice, ou seja, o número de ligações que esse vértice tem, e criar uma lista em ordem decrescente de grau, ou seja, do maior para o menor. Então, quando eu fizer isso, o vértice 6 e o vértice 8 vão aparecer no topo da minha lista, porque eles são os caras com maior número de ligações. E aí ele vai dizer o seguinte, para eu começar a pintar justamente esses vértices com maior número de ligações, que é o passo 3. O que ele vai dizer ali? Ó? Associa a cor 1 ao primeiro vértice da lista. Então, vamos imaginar que o nosso primeiro vértice da lista seja o vértice 6, né? Porque vai aparecer o 6, depois o 8, depois os demais. Então, o 6, como ele tem grau 4, né, 4 ligações, ele aparece primeiro. Então, ele diz, associa a cor 1 ao primeiro vértice da lista. Nesse caso, o vértice 6. E ao próximo vértice da lista não adjacente a ele. Olha lá, vamos entender. Então, eu vou pintar o 6 de 1 e o próximo vértice da lista, da minha lista ordenada, não adjacente, não vizinho. Então, o que vai acontecer agora? O primeiro vértice da lista é o vértice 6. O segundo vértice da minha lista é o vértice 8. E aí vem todos os demais, porque todos os outros têm grau 3. E aí o que eu faço? Pego o vértice 6, pinto de 1. Percorro a lista e verifico. O próximo é o vértice 8. É adjacente? É vizinho. Então não pinto. E aí eu vou percorrendo o resto da lista inteira até o final. O que vai acontecer? Quando ele passar pelo vértice 2, passar pelo vértice 3 e pelo vértice 7, esses caras estão na lista, não são adjacentes a ele, e ele vai pintar da mesma cor. Qual é a cor? 1. Aí ele vai pintar todos os caras lá em cima, o V2, V6, V3 e V7 com a cor 1. Quando ele fizer isso, ele não tem mais ninguém, aí todos eles já são adjacentes, ele vai passar para o passo 4. Aí ele vai dizer, associa a cor 2 ao próximo vértice da lista ainda sem cor. Vou repetir, o primeiro vértice da lista é o 6, o segundo é o 8. Ele vai pintar o 6 de 1, quando ele olhar para o 8, ele vai dizer, não posso pintar de 1 porque é vizinho. Ele vai passar para baixo e vai pintar o resto. Quando ele for para o passo 2, ele vai dizer, 6 já foi pintado, 8 não foi pintado. Então, associo a cor 2 ao 8. E faz a mesma coisa. Sucessivamente, associa a cor 2 para todos os outros da lista que não são vizinhos do 8. Quem são? V1, V4 e V5. Vai matar a charada, vai pintar todo mundo com a cor 1 na primeira parte do grafo, na parte superior, e vai pintar com a cor 2 todos os vértices da parte de baixo do grafo. Vai achar a solução ótima para o nosso grafo. Então esse algoritmo, bem simples também, ele é um algoritmo que acha, nesse caso aqui para mim, o ideal, né? O número de cores é ótimo para mim aqui com 2 cores, ao contrário do outro que achou 5 cores. Isso não significa dizer que esse algoritmo do Welsh-Powell aqui seja um algoritmo ótimo. Para toda a configuração de grafo, ele sempre vai achar. Não, ele pode se perder aí em algum momento. Por quê? Porque isso depende muito da ordem
a minha lista ou coisa do tipo. Mas ele é um algoritmo mais robusto que o anterior. Tá? Por exemplo, quantas cores aí, né? Eu precisaria para printar esse grafo usando o Welsh Power. Vamos lá. Primeiro, calcular o grau. Visualmente, isso aqui está bem fácil, porque se você olhar para o vértice E e olhar para o vértice B, eles são os vértices com maior grau, ou seja, com maior ligações. Então, eu posso começar de um deles. E aí, se eu começo com o vértice B, vamos lá, fazer um exercício rápido agora aqui de raciocínio. Se eu pintar o vértice B com a cor 1, o B com a cor 1, eu não posso pintar nem o A, nem o G, nem o C com a cor 1. Mas outro... Aí, o que eu vou fazer? Como o próximo vértice... vou pintar o B com a cor 1. Olhando aquela minha lista em ordem decrescente de grau, depois do B, quem vai aparecer é o próprio E. Eu pintaria o B com a cor 1 e o E já com a cor 1. Não teria problema nenhum. E aí eu vou descendo e verificando os caras. É isso que eu venho fazendo. Isso aqui, quantas cores eu precisaria para pintar esse cara? Vou deixar aberto para vocês também, vocês fazerem aí. Esse é bem simples. Você vai olhar lá, você vai olhar para o algoritmo, a gente acabou de falar sobre o algoritmo, vai verificar a forma de fazer isso. Ou seja, o B vem primeiro na lista, depois o E. E depois os demais que eu tenho lá. O H, na verdade o H e o A são os últimos caras da lista, porque o grau deles é 1. Eles vão aparecer por último lá na minha lista decrescente. Então você tem que percorrer essa lista e ir pintando os caras com a mesma cor, que não são vizinhos. Essa é a questão principal. Vamos lá. Então, o que a gente tem de conclusão para esses caras aí? Primeiro, só para a gente situar cronologicamente, essa ideia de coloração de vértices de grafo surgiu em 1852, isso aqui não é nada... a partir de problema de coloração de mapas, é o que eu falava no início da nossa conversa aqui. Tudo isso, na verdade, isso surgiu em 1852, quando, se vocês forem olhar aí no Google, pesquisar, o sujeito tinha uma tarefa de pintar mapas aí, mapas geográficos, né? E levantou essa questão, será que existe um número mínimo de cores para pintar mapas? E esse foi um problema que, ao longo dos anos, veio sendo estudado, e isso gerou toda uma área de pesquisa, né, em termos dessa ideia de coloração. O que se apresentou depois, o que se mostrou interessante é que eu falei no início, com 4 cores você consegue pintar os mapas. Você pode depois abrir aí o Google, pesquisar mapas, procura mapa mundi, mapa do Brasil, mapa de Santa Catarina, mapa de qualquer lugar do mundo ali, você vai ver que você tem 4 cores aí, os caras conseguem pintar os mapas com 4 cores, sem ter o problema de regiões de fronteira com a mesma cor. Aliás, um outro artigo interessante que estava vendo uns dias desses é quando você vai transportar, por exemplo, produtos. Imagina que você tem um container e você precisa transportar esses produtos aí, sei lá, num porto, e você tem produtos, por exemplo, que não podem ser transportados na mesma área do container, ou no mesmo container, vamos dizer assim, que é produto alimentício com produto químico. Então, você tem uma quantidade gigante de produtos a serem transportados, e você fala, não, mas tem produto que não pode ser embarcado no mesmo container, ou, sei lá, no mesmo caminhão, sei lá, você está pensando em termos de transporte. Você pode pensar nisso como problema de grafos. Os produtos, nesse caso, são os vértices, e aqueles produtos que não podem ir no mesmo caminhão ou no mesmo container, você liga os cabos. Significa que eles vão ter que ter cores diferentes, containers diferentes ou caminhões diferentes. E qual é o teu objetivo? Reduzir o número de cores. Reduzir o quê? O número de containers ou o número de caminhões para transportar os produtos. Perfeito, você tem um baita problema agora aí, real, que é um problema real, onde você pode usar a mesma ideia de coloração, né, de grafos, para resolver um problema que todo dia todo mundo enfrenta aí, quando você tem transporte de produtos químicos, alimentícios, inflamáveis, enfim, corrosivos. Você pode pensar nesses caras como uma ideia de coloração de grafos. Tá lá, coloração de vértices possui diversas aplicações práticas. Não existem algoritmos eficientes que garantam uma coloração mínima para grafos arbitrários, ou seja, os mais variados possíveis. Quando eu digo que não existem algoritmos eficientes, são algoritmos que rodem num tempo, digamos assim, aceitável, que te dê a solução ótima. Então, o que resta para nós são algoritmos gulosos, né? Aquele primeiro algoritmo está dentro de um grupo de algoritmos chamado de algoritmo guloso.
Pessoal, a ideia do guloso aqui é porque eles chamam isso de algoritmos greedy, e o termo greedy em inglês, de ganancioso, guloso, enfim. E um dos algoritmos mais utilizados é esse que a gente acabou vendo agora aí, o Welsh-Powell. E a coloração de grafos é uma área de pesquisa muito ativa dentro da área de teoria dos grafos, porque a gente tem bastante coisas interessantes a respeito disso, muita coisa publicada, muitos algoritmos que foram publicados, ou ideias de abordagem, mas ainda é uma área aberta de pesquisa bastante interessante. Então, galera, é mais uma ideia, mais uma ferramenta, digamos assim, mais uma abordagem que você pode utilizar para gerar o quê? Sempre não perdendo o nosso foco, que é o sistema de apoio à decisão. Então, vamos pensar, falei no último aqui, uma transportadora. Sei lá, a transportadora precisa transportar os produtos, ou se você pegar, por exemplo, um porto onde você tem os navios saindo com os containers, e alguém precisa tomar uma decisão, e você pode enxergar, usar esse problema de coloração de grafos para tentar resolver um problema e, enfim, tomar uma decisão de redução de recurso, e isso implica, obviamente, redução de custo também. Certo? E aí, o que me dizem? Ô, Max, eu fiquei com dúvida de como é que responde daí essas tuas perguntas. Daí a gente tem que pintar o grafo, como é que funciona? Tem que colocar vamos lá. Boa. Na verdade é que essa questão daqui de quantas cores, só gostaria que vocês me dessem aí o número de cores e me dissessem, ó, o vértice A é a cor 1, o vértice B é a cor 2, o C também é 1, tal. Isso é bem simples. Essa tá tranquila. E aquela questão aqui onde eu deixei, deixa eu voltar aqui até... Aquela do cruzamento. Não era nem do cruzamento. Cruzamento eu já tá modelado. Era essa questão aqui do exemplo 2, tá? Essa aqui é a da empresa com N tarefas e N funcionários. Eu gostaria que vocês me montassem um gráfico assim, ó, eu tenho 10 tarefas e 4 funcionários. A quantidade de NM vocês definam. E aí você liga o gráfico para mim e diz, ó, isso aqui é tarefa, isso aqui é funcionário. Se eu usar esse gráfico e pintar as cores aqui, eu vou precisar de tantos funcionários para resolver. Na verdade, quantos dias, né? Eu preciso de X dias para esse número de tarefas, para esse número de funcionários. Então, basicamente isso. Um grafo aqui no exemplo 2, com o número de NM, e lá só os vértices que foram pintados com as suas respectivas cores. Beleza. E aí, galera? Mais alguém? Então tá, gente. Eu vou deixar isso aí. A gente está, pelo nosso cronograma, na semana que vem, a gente vai fazer, estamos indo praticamente no final do semestre, né? A gente vai fazer a última aula do semestre, porque depois as duas últimas vem a terceira avaliação e a N-1. É o nosso, digamos assim, reta final aí do calendário. Correto? Beleza. Então é isso, minha gente. Deixar o material lá para vocês, como sempre. Deem uma boa olhada nisso. E qualquer dúvida aí, por favor,